eu tenho, em cada ocasião oportuna, pedido ao Espírito de Jesus que me ajude a comunicar algo do reino dele para a igreja. Comumente, eu tenho falado muito sobre honra ainda, e em muitos lugares. E hoje pela manhã nós comunicamos honra lá em Brasília, foi muito bom. Mas eu fiquei conversando com o Espírito da graça, né, o nosso Senhor, o que é que eu falo lá para a tua amada igreja? E ficamos nessa, todo santo dia, até que o Espírito Santo testifica algo em nossos corações. E eu quero convidar vocês a ler comigo em Atos dos Apóstolos, capítulo 1. Obrigado, Senhor Jesus. Atos, capítulo 1. Versículo 3. Gratidão, Senhor. Durante os 40 dias após seu sofrimento e morte, Jesus apareceu aos apóstolos diversas vezes e lhes apresentou muitas provas claras de que estava vivo. Ele lhes falou do reino de Deus. Não há nada melhor do que falarmos do reino de Deus. E por que não? Porque o Senhor Jesus falou. O grande rei falava tão profundamente sobre o reino dele, e ninguém melhor do que ele, porque o conhece bem. E o mestre, contundentemente, por 40 dias, falava sobre o reino de Deus para os seus discípulos, que se tornaram apóstolos. Estes apóstolos que avançaram com a mensagem do reino de Deus pelo mundo inteiro, chegou até nós, e estamos dando continuidade, e honramos esse legado. Agora, uma observação: durante os 40 dias após a ressurreição de Jesus o Cristo, que ele mostrou com clareza sobre a sua ressurreição e o reino de Deus, com tanta propriedade, em nenhum texto diz que Jesus naquele período curou os doentes ou expulsou demônios. Em nenhum momento. Saiu visitando outras pessoas além dos seus discípulos e então apóstolos. Ele ficou compenetrado em falar sobre este assunto junto ao Espírito Santo, instruindo a igreja primitiva. E os apóstolos ficaram muito bem versados no reino de Deus para esse quesito de avançar a favor do reino de Deus nessa terra aqui. E dentro desse conceito e contexto dos 40 dias, eu fiquei pensando que havia ainda muitos doentes, endemoniados, gente com todas espécies de problemática. E o Senhor Jesus, pós-ressurreição, focou especificamente, de uma maneira bem cirúrgica, em ministrar o reino de Deus para os seus apóstolos. E ele falava sobre o reino de Deus. Se tem alguém que honra o reino de Deus, é o próprio rei. Jesus honra muito o seu reino. E ele trouxe essa instrução aos discípulos, e eu quero relembrar, meus queridos irmãos, o que está escrito aqui em Lucas, no Evangelho de Lucas, capítulo 17. Eu te amo, Senhor Jesus, obrigado. Versículo 20. Certo dia os fariseus perguntaram a Jesus: quando virá o reino de Deus? Jesus respondeu: o reino de Deus não é detectado por sinais visíveis. Não se poderá dizer está aqui ou está ali, pois o reino de Deus está dentro de vós. Repita comigo: o reino de Deus em mim.
quando nós falamos sobre o reino de Deus, e podemos ir lá de Gênesis, vir até o Apocalipse, etc., sempre olhamos na perspectiva, ou pelo menos uma boa parte, do nosso conceito religioso é olhar para a perspectiva do reino de Deus no céu. E de fato é o reino dos céus, é a origem, está lá. Tudo funciona. E quando falamos do reino de Deus, vemos a pujança do reino de Deus em administrar, governar, realizar tudo o que Deus quer dentro do seu querer, diante de toda a criação que vemos, toda a natureza, tudo que podemos ver, que é mundo visível ou invisível, e sempre olhamos para isso com um ar de muita grandeza, e de fato é grande. Obrigado, porque está escrito aos Hebreus: mais uma vez abalarei o céu e abalarei a terra. Mas aos Hebreus diz: o reino de Deus é inabalável. Pode se abalar tudo, o reino de Deus não se abala. É inexpugnável, não se toma por assalto. Ninguém surpreende o reino de Deus de maneira alguma. E a nossa esperança está ancorada no reino de Deus e no seu grande rei glorioso, que pregou o evangelho do reino. Ele disse: o tempo está cumprido, e arrependei-vos, porque o reino do céu está próximo. E quando o Senhor Jesus disse: o reino do céu está próximo, ele disse isso antes de morrer. E há um apóstolo ou um homem, Pedro, antes de Jesus ressuscitar, né? E há um Pedro depois de ver Jesus ressuscitado. E comumente nós vemos o pessoal, o nosso povo muito bom, dizendo: há um Pedro antes e depois do Pentecoste. E nem tanto. Porque há um Pedro antes e depois de ver Jesus ressuscitado. Muda tudo. Porque depois do Pentecostes nós fazemos parte. E há muitas pessoas que estão experimentando o poder do mundo vindouro e ainda são fracos na fé. Pedro, que negou Jesus no dia da morte, agora morria por Jesus em qualquer ocasião, porque ele viu que Jesus era quem disse que ele era. E se não houvesse a ressurreição do Senhor Jesus, em vão seria a nossa pregação. Aí o apóstolo Paulo disse: vamos comer e vamos beber, porque amanhã vamos morrer. Mas como há ressurreição, eu vou pregar hoje, porque vamos continuar pregando. Jesus ressuscitou. E a ideia de ver o Cristo ressuscitado, e agora por 40 dias instruindo os discípulos, e segundo as Escrituras não vemos, ele não caçou algum doente para curar, porque ele já havia feito. Inclusive, abra um parênteses aqui, porque você fala assim: qual é o tema da mensagem? O reino de Deus em nós. Porque eu quero trazer o conceito da Igreja do Senhor Jesus, meus irmãos, com muita humildade diante de Deus e de vocês, que não podemos terceirizar responsabilidades do reino de Deus para Deus, porque no que se diz respeito a Deus, Ele fez tudo. Agora, o reino de Deus em nós, assumimos uma responsabilidade para esse tempo presente. Porque Jesus disse: o reino de Deus não é de visível aparência, não caça ele ali ou acolá, ele está dentro de você. Então ele pega o reino dos céus, glorioso, pujante, e pela capacidade divina, ele estabelece o reino dele dentro da gente. Aí é responsabilidade pessoal. Porque eu posso falar: o reino de Deus vai fazer tudo, o reino de Deus faz tudo, Deus vai fazer tudo. Sim, Ele faz. Mas aprove a Deus escolher fazer através de você o que quer que seja. Por isso ali, pastor Josué, com humildade assim na percepção, eu pergunto: por que não acha que em Atos o Senhor Jesus, ainda agora ressuscitado, curar um paralítico? Porque Ele já fez.
Ele agora estava outorgando seus discípulos e a sua igreja para fazer. É o reino de Deus dentro de você. E a resposta que você anda procurando o tempo todo está dentro de você. Através de quem? Do Espírito Santo que governa o reino de Deus aqui. Eu não vou terceirizar a responsabilidade do que se diz respeito a mim, porque a minha digital é única nesse planeta de mais de 8 bilhões de habitantes. Porque um dia eu vou chegar diante do reino dos céus, aonde é a origem, e a extensão reino de Deus aqui em nós. E o Pai vai falar: e aí, o que é que você fez com aquela gestão que eu entreguei nas suas mãos? Absolutamente, eu pensei que fulano deveria fazer. Porque se você não fizer, alguém diz assim: Deus vai colocar outro no seu lugar. Pode colocar, mas a conta chega para cada um de nós. Porque o reino de Deus é um reino de honra. E todos que estão aqui, quer convertido ou não, o reino de Deus investiu muito para o rei vir e morrer por você e por mim. Ele já o fez. Semelhantemente, alguém que diz assim: Senhor, me abençoa. Pastora Simone: Senhor, me abençoa. Até quando você vai orar por 1000 anos, Senhor, me abençoa? Esqueceu de ler Efésios 1:3. Pai, graças eu te dou, porque o Senhor já me abençoou com toda sorte de bênção em Cristo Jesus nas regiões celestiais. Você tem que, eu e você, nós temos que parar de pedir o que Deus já nos deu. E temos que parar de pedir para Deus fazer o que é para fazermos. Orar pelos enfermos agora somos nós. Ele acendeu, vai, está em você. Isso é sério, gente, isso muda tudo. Vou abrir mais um parêntese, só para apimentar o negócio. Goiano gosta de pimenta, né? Paramos ali, comemos uma porção, coisa boa. Só um lanchinho, que eu acho que nós vamos ficar por aqui para comer alguma coisa depois do culto. Nós vamos voltar para Brasília ainda? Lá no Paraná é bom, mas não tem a comida que tem aqui não. Tomara que não tenha nenhum paranaense aí, mas aqui é top, gente, viu? Vocês estão de parabéns. O estado de Goiás, Goiânia é maravilhoso. E essa igreja aqui, Senhor Jesus, é muito relevante. Por falar em povo relevante, cadê o povo mais alegre de Goiânia? Cadê? Não, você pode ser o mais alegre aqui da igreja. Estou falando de Goiânia, né? Gostou dessa? Cadê o povo mais alegre de Goiânia, gente? Repita comigo: o reino de Deus está em mim. O que as pessoas andam procurando para cima e para baixo no mundo inteiro, através das religiões, acha através do reino de Deus. E o reino de Deus está dentro de você. Eu estou numa alegria tão grande, porque o reino de Deus não consiste em comida e nem bebida, mas justiça, paz e alegria no Espírito Santo. Vou abrir um parênteses aqui. Quantos, com humildade, viu? Comumente estamos orando o Pai Nosso, não é? Conhece a oração modelo? Pai Nosso está no céu? É linda, não é? O Senhor Jesus falou sobre essa oração para quem e para que época? Os judeus esperavam o reino de Deus e pediram para o Senhor: Senhor, nos ensina a orar. Os discípulos de Jesus. Ninguém perguntou assim: Senhor, me ensina a curar um doente, me ensina a andar sobre as águas, me ensina a fazer algum milagre. Não, eles falaram assim: Senhor, nos ensina a orar. Oração é um protocolo do reino de Deus. Quando honramos esse protocolo, o reino de Deus flui muito mais através de nós, não é? A atmosfera muda quando passamos a orar. E orar com consistência, intensidade. Mas, quando o Senhor Jesus ensinou os seus discípulos a oração modelo, e tem gente que está orando, e eu acho bonito, sim, mas precisamos avançar um pouco mais. Orando todos os dias, e essa oração modelo já fazem mais de 2000 anos que a igreja ora ela.
Será que Jesus errou em ensinar esse modelo de oração? Porque ora e não resolve? Ou o Senhor Jesus ensinou isso para os seus discípulos em um tempo específico, para um tempo específico? Ore assim: Pai nosso que estás no céu, santo é teu nome. Venha o teu, faça a tua vontade aqui na terra como é feita no céu. Lógico, quando o reino de Deus está em alguém ou em algum lugar, fluindo, a vontade, o governo, a soberania de Deus é estabelecida aqui na terra, como é feito lá no céu, porque lá tudo funciona. E a ideia de Deus é que funcione aqui também. Aí vamos lá, pão nosso cada dia. Se você pegar toda a oração, Jesus ensinou com muita precisão, porque quem nos ensina a orar é Jesus, o homem que mais orou nas Escrituras, né? O grande rei ensinou a sua igreja a orar. Então, quando olhamos para a oração modelo, toda ela se cumpriu, gente, porque ele disse antes de morrer, e depois que morreu e ressuscitou, ele disse: agora toda a autoridade me foi dada no céu e na terra, e eu estou dando essa autoridade para vocês. Agora o reino do meu Pai está dentro de vocês. Venha o teu reino, o reino veio. O reino veio. A questão é o que estamos fazendo com o reino de Deus em nós. Porque está aqui, está em você, eu vejo, está em mim. E as múltiplas possibilidades que o reino de Deus tem para avançarmos como povo de Deus são infindas. Então a ideia agora: Senhor, uma vez que o teu reino está em mim, me ajuda a discernir e honrar todos os protocolos que o teu reino tem, para eu avançar como povo de Deus. Entendendo isso, até a oração vai mudar. Você não vai pedir o que Deus já te deu, e não vai tentar barganhar com Deus fazer alguma coisa que é para você fazer. Ótimo. Sabendo disso, os discípulos cheios do Espírito Santo passaram a fazer tudo que o Senhor Jesus fez. E foi longe, hein? Chegou até aqui, em Goiânia, veio longe. E agora você, cheio do Espírito Santo, porque passou pela semana do Pentecostes, não foi? Festa maravilhosa, todo mundo cheio do Espírito Santo. E a responsabilidade do reino de Deus dentro de você para ir além, hein? Por exemplo, com o reino de Deus em nós, porque somos o corpo de Cristo, Jesus está em você, o reino de Deus está em você. Como corpo de Cristo, nos movemos sendo Ele o cabeça. A mentalidade é dele, a ideia é dele, o propósito dele, a inteligência espiritual vem dele. E nós, o pastor Josué estava falando sobre crianças, responsabilidade dos pais. Cerca de 25 mil crianças desaparecem no Brasil e poucos falam sobre isso. O reino de Deus está em mim, eu não posso ficar calado, suprimindo uma verdade de Deus em mim diante de uma situação que é caótica. E muitas estão em cativeiro, desesperadas. E nós batemos o cartãozinho ou digital de presença nos cultos e não pensamos nelas na semana. E o reino de Deus está em você, é uma responsabilidade sua e minha. Levantar um clamor dia após dia por essas crianças, para ser sinalizada, para ouvir alguém ouvir um grito, ir lá e salvar. Então, quando uma criança é achada, eu celebro. Oh Deus, o teu reino chegou ali. Porque o reino de Deus é libertador. E a igreja de Jesus tem a incumbência de transformar a sociedade, a cidade e a nação inteira. E isso não vai acontecer se nós ficarmos somente num segmento de religiosidade e não assumir o reino de Deus dentro da gente. E aí o reino de Deus dentro de você, governado e administrado pela gestão do Espírito Santo, que ele não falha.
Você vai viver melhor como marido, como pai, como irmão, como filho, porque essa é a vontade de Deus. Após a ressurreição de Jesus, o reino de Deus passou a ser mais expressivo dentro de cada cristão. Está em você. E sabe o que eu quero afirmar com isso? A responsabilidade de desfrutarmos do reino de Deus aqui até que Jesus volte. Por gentileza, vamos ler 1 Coríntios capítulo de número 15. Eu te amo, Senhor Jesus. Obrigado. O Senhor é bom. Tu és fiel. Versículo 24. 1 Coríntios 15, 24. Depois virá o fim, quando tiver entregado o reino a Deus, ao Pai, e quando houver aniquilado todo o império e toda a potestade e força. Espera aí. Depois virá o fim, quando tiver entregado o reino a Deus, ao Pai. Então o versículo está falando de quem? Quem vai entregar o reino ao Pai? O Senhor Jesus? Quem administra e governa hoje sobre todo o reino de Deus? O Senhor Jesus? Quem é Jesus o Cristo para você? É o seu Senhor, é o seu Rei, é o seu Salvador, o meu, o nosso. Agora, veja o versículo adiante. Porque convém que reine até que haja posto todos os inimigos debaixo dos seus pés. Convém que Jesus reina. Tudo nesse exato momento, em todo o universo, está convergindo para que tudo esteja debaixo da autoridade dos pés do Senhor Jesus, pois esta é a vontade do Pai. Oh Deus, isso é grande demais. Próximo versículo, por gentileza. Ora, o último inimigo que há de ser aniquilado é a morte, porque ele já venceu a morte. Amém? Por favor. Porque todas as coisas sujeitou debaixo dos seus pés. Mas quando diz que todas as coisas lhe estão sujeitas, claro está que essa excetua aquele que lhe sujeitou todas as coisas. Ou seja, só tem alguém que não está sujeito à autoridade de Jesus Cristo hoje. Só tem alguém. Aquele que sujeitou todas as coisas a Jesus, o Pai. Só Ele que não. No demais, senhoras e senhores, tudo está sujeito à autoridade de Jesus, queira o homem ou não, queira o mal ou não. E eu digo, o mal vai ser aniquilado debaixo dos pés poderoso de Jesus Cristo, o grande general de guerra, porque está tudo sobre os pés dele. E eu não vejo a hora disso acontecer. Enfermidades, problemas, dívidas, seja lá o que for, caos, situação, todo tipo de mal, aniquilado pela pujança e autoridade de Jesus, que recebeu do Pai sobre os céus e sobre a terra. A Goiânia é do Senhor Jesus e ponto final. O Brasil é dele, não adianta. E a igreja de Jesus, porta-voz do reino de Deus na terra, vai mesmo ao mundo, muito mais do que já foi. E esses dias vão ser acelerados. E a glória de Deus vai fluir mais, porque o reino de Deus está em você. E é bom quando a glória vem. Oh Deus, nos ajuda a entender a proposta e honrar o propósito, como o pastor Charles falou. Você não sabe que há tantas soluções já resolvidas no reino do Espírito para você. Todo suprimento para a sua vida já no reino do Espírito para você.
Oh Deus, pastor Josué, uma jovem da nossa igreja chegou até mim e falou: pastor, ora pelo meu pai, ele está com trombose no intestino. Eu falei: uau, nunca ouvi falar disso. Sim, está. Ele vai fazer uma cirurgia e eu peço oração. Eu achei bonito, porque as pessoas antes, nosso povo, na fé, sempre pedia orações antes de ir para o hospital, não é? Acreditavam que os nossos pais na fé iriam orar e Deus iria curar. E Jesus é o mesmo, sim ou não? Quem mudou, Jesus ou nós? Eu achei louvável aquilo. Por ela ter feito aquilo, eu fui. Aí você não faça isso que eu vou testemunhar aqui, não. Você não faça. A não ser que você seja muito, muito, muito doido. Por telefone, aleatoriamente, eu disse: fica tranquila, seu pai pode morrer de qualquer coisa, menos disso. Porque o camarada novo e tal, olhando por aparência. Mas o reino de Deus não é de visível aparência, certo? Para que eu fui falar isso? Foi feita a cirurgia no intestino dele, cortou uma boa parte, veio uma infecção, o homem, quadro diabético problemático, não cicatrizava, coma, foi transferido do hospital da cidade para outro, quadro que foi piorando, o homem foi ficando inchado, os rins paralisou, 1% só de chance de vida, e eu havia falado o quê? Meu Deus do céu, ela me ligou: pastor, meu pai está morrendo, o senhor falou aquilo lá. Eu falei: espera aí. O que é que eu fiz? Senhor Jesus, me perdoa, o que é que eu fiz? Fui para a palavra e fui orar. O que é que eu fiz, Senhor? Liguei para ela: ele vai morrer de qualquer coisa, menos disso. Passou mais uma semana, aí foi só piorando, pastor, piorando. Aí o doutor falou assim: eu só estou esperando ela despedir aí a família despedir para esse homem ir embora, elas estão segurando ele aqui. Que eu fui lá no hospital, depois de entender que o reino de Deus está em mim. A minha fé tem que honrar esse Deus poderoso. E esse Deus todo poderoso que tem um reino dentro de mim tem que honrar essa fé. Eu disse: Senhor, um dia eu te conheci e estou crescendo nesse conhecimento de ti. E a tua palavra diz: provai e vede que o Senhor é bom. O Senhor não me disse nada para falar aquilo. Eu te peço perdão. Eu fui precipitado. Mas tem uma coisa assim: eu vou ficar essa noite, que amanhã eu vou lá no hospital. Eu vou ficar a noite inteira em vigília. Eu sou um camarada que eu não tenho dificuldade com sono. Eu tenho dificuldade em acordar. Aí as pessoas que têm insônia, eu chamo: vem aqui que eu vou orar para você. Aí a maioria dorme. Dorme mesmo. Aí arruma um despertador. É uma unção, é graça. Aí Deus dá aos seus amados enquanto dorme. Eu fico orando versículos, sabe? Por exemplo, vim de comprar e sem dinheiro. Aí 55. Eu oro aquilo lá todo santo dia. Aí sempre eu estou ganhando algo. Começa a vir de lado, das nações. É impressionante como o reino de Deus é real. Eu não quero ser, sabe, mais um que passa 1 ano, 2 anos, 3 anos, recebe tanta informação, fica obeso de informações e não vê resultados. O reino de Deus está dentro de você. Eu estou provocando o teu espírito, que já nasceu de novo, que está cheio do Espírito Santo, e que precisa ativar o sobrenatural dentro de você, para avançar e fazer com que o Brasil se torne melhor. Essa é a nossa responsabilidade. Amém? Certo. Eu disse: Senhor, eu vou passar a noite inteira em oração, buscando a tua face, uma direção, alguma palavra, porque o homem está morrendo. Eu não quero ficar como falso profeta na minha igreja, não. Logo na minha igreja, fosse na dos outros, é só não pisar mais lá. Mas na nossa não tem como. Todo mundo conhece minha família. Então resolvi orar a noite inteira, de meia-noite às 6 da manhã. Falei: se eu ajoelhar, eu durmo. Se eu encostar na parede, eu vou dormir. Então eu fiquei em pé assim, falando com o pai. Aí comecei a cansar. Senhor, o que é que eu posso fazer com aquilo lá? Podemos ir lá juntos? E o que? Se eu lembro lá, eu não estou pregando para o senhor não, que eu não, quem sou eu?
Tu és o dono. Esse negócio aqui não pode fluir na minha vida hoje, não. Senhor, se eu for lá no hospital lá e orar por ele, o Senhor não levanta ele? Os rins dele pararam, ele não tem mais rins, Senhor. Acabou, o homem está morto. E se esse homem está morto, Jesus, eu estou lascado. Expressão de nordestino. Goiano, não sei qual seria a palavra. Se fosse no Paraná, estou moído. Carne moída 2 vezes. Senhor Jesus, e agora? Meia-noite, 1, 2, 3. Aí pastor Fabiano, não estava aguentando, pé doendo. Fiquei descalço. 4, 5 horas da manhã passou um casal de arara. Falei, um bom sinal. Arara. Foi um casal de arara. O que significa isso? Estou no Cerrado, o Cerrado é isso. Foi aqui no Distrito Federal. Depois, casal de papagaio. Falei, eu nem preciso papagaio falar, ser crente. Papagaio crente, né? Se ele falasse aleluia, é um código. Nada. Passarinho cantando, galo 6 horas da manhã e nada. Nenhum sinal, nenhuma palavra, nada. Eu não vou desanimar, vou ficar mais meia hora, Jesus. Meia horinha só. 6h30, nada. Passei a noite toda orando. Noite toda orando. Um pouquinho de água ali, bebendo. Quando deu 7 horas da manhã, não estou aguentando mais não. Eu só ouvi uma voz bem suave e simples. Oh Deus bom. Descansa. Ele ou eu? Porque e a gente quer, seja claro comigo. Porque isso é um tipo de fala de gente que ora. Quem não ora não tem essa graça. Onde está o Deus de Elias? Eliseu orava. João Batista disse, tu és aquele que adivinha ou eu devo esperar outro? O João Batista orava. Eu disse, cadê o Senhor? Ele só falou, descansa. Tá bom. Fui dormir um pouquinho. Levantei numa graça, numa força. Eu liguei, Kelvin, vamos lá no hospital? Vamos, pastor, vamos lá. Cheguei lá e eu querendo saber tudo. O doutor falou assim, olha amigo, é o seguinte, ó, é irreversível. Ele é o pior aqui do hospital. Pior. Vocês não estão entendendo. Eu só estou esperando elas, a esposa e a filha, despedir para a gente, ó, liberar. Doutor, vamos lutar mais um pouquinho? Olha, ele ficou nervoso comigo. Eu luto pela vida todos os dias. Quem é você? É verdade, o senhor está certo. Então tá bom, agora é comigo. Eu untei o dedo, polegar direito. Nome do homem, Davi. Davi, do reino dos mortos, eu te chamo agora. Tu pode estar no céu ou no inferno, eu não sei. Ou se está perambulando aqui nesse hospital. Tu vai voltar. Eu passei 7 horas da noite orando. Foram 6, mais 1 da manhã lá. Eu não vou gastar tempo com você não. Kelvin está aqui, te espera. Tua esposa também. E um dia eu vou te batizar. Por isso que eu falei, não sei se está lá ou está aqui. Tchau, Davi. Te espero. Em o nome do Senhor Jesus. Fui embora. Ele começou a transpirar. Fui embora. 24 horas depois, a Kelvin liga para minha esposa chorando. Aí eu estou lá na igreja. E a Kelvin chorando. Eu falei, quem é, Daniel? É a Kelvin. O que foi? Está chorando. Aí morreu. Ansiedade, morreu. Deu uma angústia. Falei, fiz tudo errado. Aí a esposa dele foi lá no hospital para ver o que aconteceu, né? Era o último dia. Aí chegou o pastor Charles assim na maca onde ele estava, na sala assim. Entrou, viu tudo vazio. Ela falou, tadinho do pastor. Levaram o homem, ela começou a chorar. Aí passou a doutora e ela falou, onde vocês colocaram o corpo do meu marido, Davi? Davi?
Fulano, leva ela ali. Aí chegaram em outra sala. Quando chegou, estava Davi assim, ó, sentado, cabelo cortado, barba feita, não estava inchado. O milagre aconteceu. Ela estava chorando porque o doutor disse: o milagre do hospital aconteceu. 2 rins novos, milagre criativo. A infecção desapareceu. Como? Um corpo cheio de diabetes. Só Jesus e o seu reino. Ele está pulsando dentro de nós, dizendo: ativa esse poder de volta em você. Volte a ser a minha igreja que eu te chamei para ser, porque você é o que eu disse que você seria. Você tem o que eu disse que você teria. Você irá fazer o que eu disse que você faria. Rapaz, eu comecei a ver a glória de Deus. Eu sumi alguns anos para buscar mais. Ele ainda é a resposta que você procura. Jesus é o mesmo, Ele não mudou. Sinais de tudo que é lado, provisões sobrenaturais em tudo que é lado. Suas dívidas estão debaixo dos pés de Jesus, amém? Sabe esse espírito de falência, diz o Espírito Santo para mim, falência que entrou na tua empresa, está tentando solapar tudo. Ele tem horas ou até segundos e minutos contados, depende de você aí agora, porque o reino de Deus está em você, essa autoridade está em ti. Eu te dei autoridade para pisar em serpentes e escorpiões, e dano algum lhe fará. Eu estou debaixo dessa unção. Olha, gente, tem pessoas aqui que se levantarão com uma unção divina do Santo Espírito por esse reino, e uma ativação de poder para o seu ministério, e você vai muito mais longe do que você já foi. Ainda há esperança, ainda há. Esperança, pastora Simone. Ele vai arrancar essa tristeza profunda do seu coração e vai derramar a alegria do céu, e você vai voltar a jubilar na casa de Deus, jubilar no carro, na rua. Inclusive você que nunca dançou, vai dançar. Mas eu estou cheio de autoridade de Jesus aqui hoje. Acho que eu mergulhei mesmo no azeite esses dias. Porque o apóstolo Paulo disse: o reino de Deus não consiste em palavras, mas em poder. Em poder. Sobre a sua cabeça o reino dos céus fluindo, uma atmosfera de glória. Deus maravilhoso. Sabe, liberações do reino que passa por dentro de você, e você está na hora de liberar essas palavras que estão aí dentro. Tu não é um coitado, não anda debaixo da autocomiseração. Se levanta. Sabe quem você é no reino? Ai, pastor, sou um coitadinho. Não. Sabe quem você é no reino? Deus. Apocalipse capítulo 1, versículos 5 e 6. Versículos 5 e 6. Jesus está enchendo. A igreja está num clima tão bom aqui também, né? Aí ajuda a gente, né? Não é, pastora? Senhor Jesus, eu te amo demais. Só o Senhor para colocar as rins novas no corpo de um homem. Só o Senhor para ressuscitar morto. E por falar nisso, o ressuscitado, o ressurreto dentre os mortos está aqui, certo? O Senhor Jesus está ressuscitando projetos que estão aí mortos também dentro de você. O poder da ressurreição está pulsante e fluindo aqui em nós. Rapaz, que graça.
e da parte de Jesus Cristo, que é a fiel testemunha. Rapaz, Ele é a fiel testemunha desse poder do reino dEle. O primogênito dentre os mortos, o príncipe dos reis da terra, aquele que nos amou. Oh Deus, pastor, eu vim buscar o reino de Deus. Não, estou te ajudando. O reino de Deus já está em você. Você vai promover o reino de Deus aqui para frente, com a ajuda do Espírito Santo. Porque Ele nos transportou do reino das trevas, já nos transportou do reino das trevas para o reino da sua maravilhosa, para o reino do Filho do seu amor. Agora, no reino do Filho do seu amor, Ele nos amou e em seu sangue nos lavou de nossos pecados. Vocês, nós estamos perdoados, santificados, regenerados, porque Deus em Cristo Jesus fez por nós sabedoria, redenção, justiça e santificação. E o versículo de número 6: e nos fez reis e sacerdotes para Deus seu Pai, a quem o Pai deu a Jesus toda a autoridade, que em breve vai voltar tudo para o Pai, para que o Pai seja tudo em todos. E este Cristo em nós, esperança da glória, é o que está ancorado no reino do Espírito, e você é mais do que você imagina ser. E nesse exato momento, você como rei sacerdote em Cristo, está sentado nas regiões celestiais. Tem muita coisa grande de Goiânia vindo para sua mão. Só muda a chave. Virou? Ai, passou lá 3 minutos. Eu vou encerrar. Mas hoje eu tocava a noite toda aqui. Sabe por que o Senhor Jesus não foi atrás dos doentes? Porque agora colocou nas suas mãos. Vai lá e cure. Cure, vai lá, opera. Ressuscita os mortos, limpe os leprosos. Busque mais o governo do reino dos céus em sua vida. Rapaz, é um culto daqueles que não dá vontade de